Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Eu sempre sinto muita alegria de poder compartilhar alguma coisa boa com vocês. Ontem, quinta-feira, nós começamos aí os 10 dias de oração, que é um programa de consagração preparado pela nossa organização, para que nós possamos ter assim uma ocasião em que entreguemos mais o nosso coração a Deus. E principalmente, e particularmente nessa época de pandemia, quando as pessoas estão afastadas dos templos, muitas estão se afastando também da oração, do culto familiar, da leitura da Bíblia, do espírito de profecia. Muitas pessoas estão virtualmente se afastando de Deus. E às vezes as pessoas dizem, nós não vamos à igreja porque nós não queremos nos contaminar. Mas essas mesmas pessoas são vistas aí no mercado, caminhando por aí, nas alamedas, são vistas nos shoppings, são vistas fazendo compra em mercados apinhados. Às vezes a impressão que a gente tem, quando as pessoas dizem que não estão indo na igreja por causa da contaminação, é que todos os lugares estão muito bons e você não se contamina. Você não se contamina ao ir ao cinema, ao shopping, não se contamina a ir a uma praça, a fazer uma caminhada, fazer uma compra no supermercado, passar pelas ruas apinhadas de gente. Ali você não se contamina. A igreja parece que é o único lugar que você vai se contaminar. É uma coisa impressionante isso, né? Isso está acontecendo, isso não é real. Ainda bem que isso não acontece com todos, é apenas uma parcela, mas isso vem acontecendo. E a gente tem tido uma preocupação muito grande por essa fobia, esse medo. A gente reconhece que algumas pessoas realmente têm que manter a quarentena, são pessoas que já estão com idade elevada, algumas têm doenças crônicas. Mas eu estou me referindo a pessoas mais jovens, que andam por aí, que fazem todas as atividades, mas deixam de praticar essa atividade tão essencial que é ir à igreja buscar a Deus. Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns parágrafos do material que nós lemos hoje de manhã, eu li junto com a minha esposa, e eu queria compartilhar com vocês. Tá bom? Vamos lá. O segredo da felicidade da família. Em Orientação da Criança, página 360, está escrito assim: não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em uma casa assim uma noite sequer. Se não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecer sua necessidade e sua triste negligência, eu ali não permaneceria. Os filhos mostram o resultado dessa negligência, pois não têm o temor a Deus. Então ela diz que não gostaria de ficar numa casa onde as pessoas não moram. Já pensou que coisa, né? Uma profetisa que falou isso. Ela diz mais. Agora, em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 42, ela diz assim: se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo. Predomina a iniquidade. A corrupção entra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações. E a menos que se estenda um braço poderoso para salvar, o ser humano passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Isso é muito, muito, muito triste. Muito triste. Agora, em Conselho sobre a Escola Sabatina, na página 42, 43, ela diz: é impossível avaliar os bons resultados de uma hora, ou mesmo de meia hora diária, dedicada à palavra de Deus, de maneira alegre e social. Façam que a Bíblia interprete a si mesma, juntando tudo relativamente a um determinado assunto. O que foi dito em tempos diferentes, sob variadas circunstâncias. Não permitam que o estudo doméstico seja interrompido por causa de visitantes. Se chegarem durante o estudo, convidem as visitas a tomar parte nele. Mostrem que vocês consideram mais importante obter conhecimento da palavra de Deus do que obter lucros ou prazeres mundanos. Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 42, 43.
Eu e a Deliane sempre fizemos assim. Quando nós recebíamos visitas, se eram visitas já programadas, elas já sabiam que naquele horário nós iríamos para a igreja. Então, se elas quisessem, elas viriam mais cedo e elas iriam à igreja conosco. E muitas vezes isso aconteceu. Se a visita era inesperada, nós dizíamos, olha, nesse horário nós temos que ir para a igreja. E nós íamos na igreja. Aí você vai dizer, mas você faz isso porque você é pastor e você tem compromisso na igreja. Mas a gente fazia isso mesmo em período de férias. Se é o momento de ir para a igreja, nós vamos para a igreja. Quem está conosco, vai à igreja conosco. Porque quando eu recebo um visitante, digamos seja um parente meu, um irmão que não seja da minha fé, que não tenha a fé adventista, e eu deixo de ir à igreja por causa dele, eu estou dizendo para ele que a presença dele é mais importante para mim do que a presença de Deus. Porque quando eu vou à igreja, eu vou para buscar a presença de Deus. Eu não estou indo simplesmente num espaço físico para me encontrar com outras pessoas que pensam como eu. Eu estou indo, na realidade, no templo divino, na casa de Deus, buscar a presença de Deus junto com todos aqueles que comungam da mesma fé. Ou de pessoas que estão vindo para serem incorporadas a essa fé. E eu observo, e isso vem acontecendo ao longo dos anos, que às vezes um oficial falta à igreja, às vezes até com alguma função, com alguma responsabilidade, e nós perguntamos, e aí, fulano, naquele dia você não esteve na igreja, no sábado, no domingo? Ah, é porque eu recebi um visitante. O que você está passando para esse visitante? Às vezes é pai, mãe, que não são adventistas, ou irmão, ou parentes próximos. Você está dizendo para ele que as coisas de Deus são menos importantes do que a presença dele na sua casa. O que na realidade você quer? Você quer salvar o seu parente ou você quer deixá-lo aqui? Um dia você vai ouvir de Deus o seguinte: o seu parente não está aqui porque você não se esforçou por trabalhar com ele. Ao invés de ir para a igreja, você ficou com ele ou foi para a casa dele. Os momentos de culto, nós devemos estar na casa do Senhor. É claro que a gente entende que nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E há uma categoria de pessoas que realmente não pode sair. São pessoas mais idosas, que têm doenças crônicas, algumas pessoas que têm doenças autoimunes, mesmo que não sejam propriamente idosas. Existe um grupo que não pode sair. Mas eu não estou me referindo a essas pessoas. Eu estou me referindo a pessoas que vão ao shopping, que fazem compra, que vão à farmácia, que vão ao supermercado, que caminham nas alamedas, que dão esbarrão com as pessoas na rua. Então, a coisa se afigura como se essas pessoas estivessem dizendo o seguinte: todo lugar é muito tranquilo e bom de ir, e eu estou isento de pegar o coronavírus. Mas na igreja eu não posso ir, porque lá eu vou pegar. É uma coisa, é tão incongruente, é algo assim tão incompatível com a verdade, que só existe uma razão pela qual as pessoas fazem isso. Elas realmente não estão priorizando as coisas de Deus. Eu espero que isso não esteja acontecendo com você que está ouvindo essa mensagem agora. Eu vou continuar aqui alguns extratos ainda. Aos que receberam a falsa interpretação da palavra, quando examinam as Escrituras com o decidido esforço de obter a própria essência da verdade contida nelas, o Espírito Santo abre os olhos de seu entendimento e as verdades da palavra eles são como uma nova revelação. Isso aqui está em Fundamentos da Educação Cristã, página 386. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou lendo aqui no meu iPad, e você pode ler no tablet, você pode ler no celular, exatamente a revista dos 10 dias de oração. Eu deixei a minha revista com a minha esposa, ela está fazendo lá na revista física, e eu estou fazendo aqui no aparelho. Que aí ela faz lá, eu faço aqui, depois a gente se junta, e no nosso momento de culto a gente lê junto, a gente ora junto. Continuando. Tenham regularidade no estudo das Escrituras em família. Deixem de lado qualquer coisa de natureza temporal, mas se certifiquem de estarem alimentados com o pão da vida. E agora, deixa eu ver aqui, esse está em Fundamentos da Educação Cristã, página 443. Agora, o penúltimo extrato que eu quero apresentar para vocês está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 291. Ela diz:
Os livros do Espírito de Profecia e também os testemunhos devem estar disponíveis em toda a família observadora do sábado. E os irmãos devem conhecer o valor deles e ser fortemente movidos a lê-los, motivados a lê-los. Não foi o plano mais sábio reduzir tanto o preço desses livros e ter em cada igreja somente uma coleção deles. Devem figurar na biblioteca de cada família e ser lidos e relidos. Coloquem-se onde possam ser lidos por muitas pessoas. Testemunhos Seletos, volume 2, página 291. Eu tenho aqui uma seção do Espírito de Profecia em português. Eles ficam aqui. Tem uma outra pequena seção aqui de livros em inglês que eu preservei, porque quando eu comprei em português eu me desfiz de muitos em inglês. E tem uma outra seçãozinha aqui do Espírito de Profecia com uma linguagem remodelada, uma linguagem mais contemporânea. Mas na sala nós temos diversos livros do Espírito de Profecia. Então, o que nós temos espalhados aqui na minha casa? Eu coleciono Bíblias, então eu tenho Bíblias aqui de tudo quanto é procedência. Então, na minha casa você vai encontrar bastante livros de Espírito de Profecia, você vai encontrar Bíblias, diversas versões da Bíblia. É muito importante que a gente leia, a gente encha o nosso coração com material do Espírito de Profecia. Por uma simples razão, porque é esse tipo de material, o estudo da Bíblia, o estudo de Espírito de Profecia, que vai encher o nosso coração com coisas que realmente são úteis, que são prazerosas. Nós devemos evitar de ver, de ouvir, de ler coisas que nos afastem de Deus e nos aproximar o máximo possível daquelas que realmente fazem com que nós estejamos imbuídos do Espírito Santo. Agora, na Review Herald, de 26 de dezembro de 1882, está escrito assim: os volumes do Espírito de Profecia devem estar em toda a família e ser lidos em voz alta no círculo familiar. Os testemunhos contêm instruções que servem para todos, tanto pais como filhos. O tempo deve ser consagrado à leitura das Escrituras e de outros livros interessantes que comuniquem conhecimento e bons princípios. Review and Herald, 26 de dezembro de 1882. Então, nós devemos evitar os romances, devemos evitar os contos, devemos evitar essas leituras fantasiosas que não levam a nada. Nós devemos trocar essas leituras por aquelas que realmente são valiosas para a nossa salvação. Nós somos produtos daquilo que nós contemplamos. Nós somos o produto daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós manuseamos, daquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Então, a nossa experiência mais profunda deve ser com a Bíblia, deve ser com livros edificantes, de autores edificantes, autores cristãos que falem, que argumentem a favor daquilo que é verdadeiro. Isso é que é importante para a nossa salvação. Eu espero que você tome essa mensagem de todo o coração, que você entronize essa mensagem no seu coração, que você, de fato, procure fazer o máximo possível para que naquele grande dia você esteja lá em cima, junto com todos os santos, com todos os salvos. Lá no céu não vai haver espaço para pessoas que estiveram o tempo todo concentradas apenas nas coisas da terra. Se nós aqui não praticarmos os chamados exercícios de piedade e os exercícios de misericórdia, nós não teríamos condições de subir. Se eu, nesse tempo de vida que eu estou passando aqui, eu não me consagrar a Deus, eu não gostar das coisas de Deus, eu não apreciar as coisas de Deus, eu não vou ter condições de subir. Lá no céu, eu não vou ter esses romances, essas ficções, essas coisas que não levam a nada, porque elas fazem parte de uma mente que não vai subir. Essa mente vai ser destruída, ela vai ficar por aqui. Então, a minha mente precisa ser renovada. Eu preciso pedir a Deus para renovar os meus hábitos e dar gosto por estar na sua casa de oração, por ler a sua palavra, por ler os livros do Espírito de Profecia, por ler livros sadios, coisas sadias, por contemplar coisas sadias. As pessoas que vão subir são aquelas que acendem a fogueira do altar da sua casa, que fazem o culto, que oram, que praticam de fato o cristianismo. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu gostaria muito de ver você lá no céu, junto comigo. Esta semana, nós estamos tendo os 10 dias de oração.
Aqui no nosso distrito pastoral, nós temos 2 igrejas que vão abrir, que é a igreja de Maricá e a igreja de São José. Se você não quiser assistir em casa, tiver com vontade de praticar isso na igreja, procure uma dessas 2 igrejas. Hoje, por exemplo, sexta-feira, que é o 2º dia, eu estarei na igreja de Maricá. E normalmente, quando eu não estiver em São José, eu vou estar aqui, ou quando eu não estiver escalado aí para poder fazer algum treinamento. Mas eu sempre vou estar em algum desses lugares. E eu gostaria que você estivesse também. Afinal de contas, eu tenho certeza que quando você permitiu que o seu nome fosse lançado no hall de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não foi apenas para que você participasse de um clube social, mas para que você estivesse se alistando num exército que vai herdar a salvação. Que Deus te abençoe e que dê a você forças para que você pratique o adventismo, que seja real, que seja verdadeiro e que, de fato, seja um conduto de vida eterna. Vamos orar? Elevado Pai, eu te agradeço, Senhor, porque um dia tu me chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz, bem como tens feito, ó Deus, na vida destes que estão me ouvindo neste momento agora, que passaram pelas águas batismais, mas que precisam de um choque de consagração. Peço a ti, meu Deus, que tu os abençoes, que os fortaleças, ó Deus, para que eles possam te buscar, assim como eu tenho feito, Senhor, de madrugada, de manhã bem cedo. Tenho tanto prazer nisso. Eu peço sempre a ti, meu Deus, que este mesmo prazer que tu dês a cada membro da tua igreja, que dês a cada filho meu, a cada genro, nora, netos, a todos, Senhor. Que tu, meu Deus, tomes a minha parentela, os meus irmãos, os meus cunhados, o meu sogro, a sua casa. Que tu tomes aos meus primos, as minhas primas, a minha tia, e os tios e tias que são emprestados por parte da Deliane, a toda a nossa parentela, todos, ó Deus. Que tu o tomes em tuas mãos, toques no coração de cada um, meu Deus, porque vai ser a maior alegria ver-nos todos reunidos no lar celestial e podermos passar contigo a eternidade. Eu quero ver também, meu Deus, a cada uma das nossas igrejas, não apenas as igrejas aqui de Maricá, mas todas as igrejas por onde eu passei nesses mais de 30 anos de ministério. E todas as nossas igrejas, Senhor, ao redor do mundo, que tu, meu Deus, arrebanhe, que tu reúnas, que tu juntes, ó Deus, no teu seio maravilhoso. Nós um dia, Senhor Deus, possamos estar contigo, para viver contigo a eternidade. São bênçãos que eu te peço, no sagrado nome bondoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.